Repararam o tanto que a internet, de tempos em tempos, ela resolve ressignificar alguma coisa que todo mundo gostava? Pois bem, dessa vez o inimigo da vez resolveram que vai ser o Nu. E surgiu na época sendo uma saga inteira ao redor dele, conseguiu controlar todos os heróis e teve que juntar até o Rei do Crime começou, né, a juntar até os vilões para conseguir partir para cima dele, porque ele não só satisfeito em destruir a Terra como os outros, ele queria destruir 100% toda a existência para que voltasse a ser em tremenda escuridão. Mas resolveram que ele é um vilão genérico, que ele é uma cópia do Sephiroth, e ele é basicamente um OC, simplesmente um personagem que surgiu do nada, com uma importância forçada e que é mais forte que todo mundo. Mas vamos analisar isso com calma, porque aqui a gente trabalha com fatos e, do meu ponto de vista, essa ressignificação é uma das maiores burrices que eu já vi na história do universo Marvel. Porque, sinceramente, eu diria, com todas as letras, sem dificuldade, que é o melhor vilão criado naquela década passada. Porque simplesmente é uma dificuldade enorme que todas as franquias em geral têm, que é sempre estar lançando alguma coisa que tenha tanta relevância quanto o material do passado. Inclusive, o próprio cinema é sempre criticado por essa questão, que eles estão sempre tentando apelar para nostalgia, e traz o Robert Downey Jr. de novo, traz ator antigo, traz os mesmos vilões de sempre. Até eu vi um pessoal até reclamando em relação quando o Thanos voltou a ter sagas nos quadrinhos por conta do hype do Guerra Infinita, ou até agora o Doutor Destino voltando a ter mais protagonismo, digamos assim, mais mega sagas ao redor dele, como foi esses dias de Destino. Aí quando vão e criam um personagem bravo, assim, um vilão de respeito, com importância e com impacto para toda a lore de diferentes personagens, não, agora é um personagem genérico, que é uma cópia do Sephiroth. Vamos analisar se até isso faz sentido. Porque se a gente pega desde os princípios do universo Marvel, não tem como simplesmente apelar para o sentido da originalidade, digamos assim, como um problema. E vamos pegar como exemplo, em tese, o Thor é simplesmente um personagem de domínio público, simplesmente não foi criado pela Marvel. Sim, claro, ele teve as suas pinceladas, os seus incrementos, alguns diriam até algumas piores da mitologia original, outras melhores, entre aspas, melhores da mitologia original, mas mesmo assim, não tem como acusar o Thor de ser um personagem mal feito simplesmente por não ser 100% original, até porque pelas histórias que são construídas com esse personagem, até os impactos que ele tem numa cosmonarrativa geral, e de fato tornam um personagem bom ou ruim. Vamos pegar, por exemplo, o Brood, aquela saga da ninhada, 100% inspirado no Alien do Xenomorphos, mas ainda assim teve um impacto interessante, ou às vezes pegar simplesmente todos os personagens que o pessoal acusa de ser cópia da DC, como o próprio Deadpool, de fato, o Wade Wilson, o Slade Wilson, mas olha a quantidade de coisas, histórias legais que ele fez, de interações com outros personagens, o sucesso e os filmes dele, uma trilogia de filmes dele chegou a fazer, inclusive, hoje o Deadpool é mais popular até do que o próprio Deathstroke. Então, eu não vejo, tipo assim, não tem como pegar todo o histórico da Marvel, que sim, tem muitas inspirações em coisas da cultura pop, em outras paradas externas à própria Marvel, seja dos games, dos filmes ou outras mídias, e tratar isso como um argumento de fato negativo, porque, sim, de fato, o Nu, ele tem muitas similaridades com o Sephiroth. Quando eu cheguei a ver até uma thread no Twitter falando sobre como que ele tinha sido aprisionado, ele tem um certo tipo de controle dos lacaios e tal. Tipo assim, eu particularmente não sou muito fã de Final Fantasy, então eu não saquei exatamente o quão preciso tá essas comparações, mas mesmo que seja um para um, tipo, copy Ctrl-C, Ctrl-V, eu particularmente não vejo problema, porque o saldo do Nu no universo Marvel é extremamente positivo. Vamos pegar, ele conseguiu amarrar diferentes conceitos que nunca tinham sido interligados, por exemplo, como trazer não só a origem dos simbiontes, toda aquela parada de Clintor, ser o planeta prisão, de ser pura matéria escura, como linkou isso com a Necro-Espada, lá da saga do Gore, que também tinha sido muito legal, dá uma substância mais como que aquele cara tinha tanto poder, aí explicou a espada, e o Duke Nu, que é um cara que já tinha forjado ela a partir justamente da destruição de um celestial, pra já amarra lá atrás com a origem do universo Marvel, sendo um ser, inclusive, mais antigo até do que a própria criações feitas pelos Celestiais, como também amarrou com alguns personagens até mais secundários, com menos relevância, mas que ainda assim estão dentro desse ecossistema, e é legal a gente ver tendo essa participação, como explicando a escuridão por trás do manto, da dupla manto e adaga, explicando que a mesma escuridão dele é a mesma escuridão do Xenomorph, dos simbiontes, e a mesma da Necro-Espada. Então começar diferentes personagens que se autodeclaravam com o poder de escuridão, explicando, não, esse tipo de escuridão não são diferentes, é uma mesma só, e vem desse cara que é o Nu, né, justamente amarrando diferentes conceitos e enriquecendo não só
a lore própria e de outros personagens do universo Marvel, como também eu diria que ele fez um bem pro Venom. Porque uma coisa que muitos personagens, para não dizer praticamente todos os personagens que são criados como uma versão malvada de um protagonista, de um herói, como seria o Sonic em relação ao Metal Sonic, o Flash em relação ao Flash Reverso, o Goku Black em relação ao Goku, percebe que esses personagens têm até o nome do próprio protagonista nos seus próprios nomes, então não teria como eles funcionarem sozinhos, porque eles dependem do protagonista para ser a essa oposição, já que carrega no próprio nome o nome do protagonista. Mas o Venom em relação ao Homem-Aranha, eu gosto que a Marvel, ela com o tempo foi distanciando os dois. O Venom foi traçando essa linha do protetor letal, ele sendo um anti-herói, mas não só um anti-herói aliado do Homem-Aranha, mas ele tendo as suas próprias histórias, tendo a sua própria galeria de vilão. Já é um movimento que a Marvel vem fazendo nas últimas décadas. Eu acho que o Null acelerou muito bem isso, porque depois que o próprio Ed Brock se tornou o novo King in Black, derrotando um personagem de um patamar muito acima do que ele já estava acostumado, né? Considerando que o Homem-Aranha, o Venom, essa galera estava muito mais ambientada num ambiente urbano para crimes de roubo de banco, essa galera mais pé no chão, digamos assim. Muito interessante esse upgrade que o Venom teve logo depois do Null, ou até justamente dando a responsa para ele salvar literalmente o universo, o planeta, se eu pensar, no mínimo assim, contra todos os heróis controlados pelos simbiontes. Esse apocalipse tem sido muito louco de ver. E justamente permitiu que até nas histórias seguintes ele fosse para Asgard, ele sendo King Black, começar a espalhar os fragmentos de simbionte por todo o universo para que ele se tornasse um protetor universal, assim, meio que uma onipresença a partir dos fragmentos de simbionte, já que eles têm uma mente compartilhada. Então, tipo assim, é um nível de história muito diferente do que a gente estava acostumado a ser atribuído ao Venom, e para mim é muito positivo explorar mais do personagem, porque eu não consigo ver como é negativo você, não, deixa ele na mesmice, deixa o Venom com as histórias de sempre, não vamos aproveitar esse boom do Knull pra ter histórias diferentes. Não, a gente que é leitor, a gente quer um mínimo de originalidade, a gente quer, às vezes, sair um pouco da caixinha, porque é justamente isso que permite os personagens evoluírem, ou evoluírem pode ser meio forte por atribuir um certo senso de melhor ou pior, mas na pior das hipóteses, ele dá um refresco no personagem que às vezes pode até direcionar ele para um caminho melhor. Vamos pegar, por exemplo, Rei do Crime. Ele era um vilão do Homem-Aranha, o Punisher era um vilão do Homem-Aranha, e foi justamente essas trocas de esses crossovers, digamos assim, essas ambientações diferentes, que fez com que o próprio Rei do Crime se aproximasse mais de ser um vilão demolidor, e agora eles viraram unha e carne, não tem como desvincular um do outro. O próprio Punisher também foi deixando de ser um vilão, digamos assim, para se tornar um anti-herói, e até algumas histórias um herói, dependendo do ponto de vista que você tiver. Então, eu acho que foi muito rico pro Venom, para toda a mitologia dele, e inclusive vincular a questão do filho do Ed Brock foi um ponto positivo para mim. Sem contar um outro ponto também que às vezes eu vejo as pessoas subestimarem quando entra nesse assunto do Null, é que ele pode se tornar, inclusive, um personagem mais recorrente. Tipo assim, pra quem não chegou a curtir essa história em específico, por achar, não, é apelão demais, é muito massa velha, o cara que controla os Celestiais e precisa da fusão do Mjolnir com a prancha do Surfista Prateado e a Força Enigma no Venom, que é um simbionte, pra vencer o Null. Tipo, nossa, muito massa velha, uma mistureba de conceitos. Mas eu, particularmente, acho isso muito louco, quando eles vão numa apelação mesmo, assim, aquela parada que, se fosse cinema, faria a galera levantar da cadeira, gritar, que nem o final do Ultimato. Mas, inclusive, mesmo quem não curte essa teor, digamos assim, meio épico, extravasado, ligado no máximo, ainda tem a possibilidade de o vilão ter umas histórias um pouco mais pé no chão, porque eu cheguei a ver o quadrinho que lançou esse mês, ou se não me engano no mês passado, eu não lembro bem ao certo, e o Null agora inclusive vai ter uma série nova. Ele estava preso lá pela Hela e ele conseguiu se libertar mais ou menos, ainda na primeira edição. Tá bem enfraquecido, a Hela foi absorvendo os poderes dele para se fortalecer, ele meio que agora tá numa escala bem menor do poder máximo que ele tinha. Então vamos saber se essa run mesmo nova do Knull, ou até as próximas que ele for ter, não vão justamente trabalhar ele como uma escala mais equilibrada de poder, para justamente ter algum embate com algum outro tipo de herói diferente, que não tenha que apelar para esses níveis cósmicos de envolver celestiais sendo controlados. Mas é claro, isso é só a minha opinião. Eu quero inclusive saber o que vocês acham sobre essa polêmica aqui, porque esse canal aqui é justamente para não só
trazer essas discussões que estão em alta sobre o universo Marvel, mas também às vezes de vez em quando eu vou fazer algumas narrações de histórias e basicamente introduzir alguns personagens. Eu vou basicamente, esse é um canal sobre Marvel para quem gosta de discutir esse assunto, mas muito mais do que só ficar falando de trailer, só falando do que tá em alta necessariamente de novidade. E às vezes pode trazer essas discussões de redes sociais, de fã para fã mesmo. E por enquanto, falou e até mais. A gente